Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria tremenda nós estarmos juntos aqui para adorar ao Senhor, para ouvir a mensagem do Pai para as nossas vidas. E eu quero te convidar a abrir nessa noite a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, do versículo 1 ao 14. Nós estamos aqui na quarta de avivamento, enquanto a Elaine estava ministrando o louvor, falando acerca de pessoas que não querem carregar a sua cruz, não querem negar a si mesmas. Nós vivemos uma época, queridos, onde muitas pessoas se identificam com o Evangelho, mas o Evangelho com que essas pessoas se identificam não é um Evangelho que pode ser identificado com o Evangelho de Cristo. Nossa, pastor, quanto identificam, né? Há muitos hoje que se identificam com o ambiente religioso. Há muitos que olham e participam de um culto, há até igrejas que são focadas em artistas. Eu não sou contra nós voltarmos os nossos olhos, porque eles também precisam de Cristo. Mas o problema é quando a coisa começa, o Evangelho começa a ser mascarado, ou camuflado. E a minha grande preocupação é com pessoas que, de repente, estão se emocionando em um culto, num momento de adoração, e algumas horas depois estão vivendo a prostituição em uma boate, ou em um ambiente que não tem nada de Cristo e nem do Espírito Santo. O fato é, queridos, que nós, nos momentos em que nós estamos vivendo, parece que, por um lado, se cumpre algo que nós orávamos tanto e clamávamos, que Jesus fosse conhecido nos quatro cantos do Brasil e do mundo, mas à medida que nós vemos pessoas e mais pessoas dizendo que conhecem a Cristo, nós vemos o Brasil entrando também num momento desafiador, ou seja, pessoas que dizem que conhecem a Cristo, mas não são pessoas que verdadeiramente têm uma experiência com Cristo Jesus. Pessoas que falam em nome de Cristo, mas não vivem a realidade do Evangelho. O fato, queridos, que nós precisamos continuar perseverando na doutrina, na palavra de Deus, vivendo a realidade do Evangelho, um Evangelho simples e objetivo, justamente esse que foi ministrado há pouco. Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e depois siga-me. Em uma dessas ministrações do próprio Jesus, ele faz um comparativo um tanto quanto interessante. Jesus compara a vida aos pequeninos, às crianças. E nessa semana eu estava retornando de viagem, na segunda-feira, e conversando com a minha esposa, que eu fico olhando muitas vezes as redes sociais, olhando as pessoas se manifestando, e quanta imaturidade, queridos. Eu vejo muitas pessoas que, por poucas coisas, já viram uma discussão, uma tempestade de um copo d'água, uma palavra mal colocada, ou uma expressão tentando alfinetar o outro. E tem uma expressão que nós utilizávamos na minha juventude, ainda sou jovem, né, mas na minha tenra juventude, né, logo saindo ali da infância, na minha adolescência, quando a gente pegava no pé de alguém e brincava com a pessoa, e a pessoa apelava, o que é? A pessoa ficava brava, né? Ou seja, ela fazia aquilo que nós queríamos, que ela ficasse brava com a brincadeira. A gente usava a expressão que ela mordeu a chumbada, né? O que é isso? É um peixe que está com tanta fome, que quando você joga a isca, né? Existem várias formas de montar uma linha para pesca, né? Mas geralmente o anzol fica na ponta da linha e um pouquinho para cima fica a chumbada. E essa expressão dizia o seguinte: o peixe está com tanta fome que quando você foi pescar ele deu um pulo tão forte em direção à isca que ele engoliu anzol, linha e até a chumbada. E hoje o que eu tenho visto é que, na verdade, nós temos pessoas tão imaturas ou tão sedentas por uma briga ou por uma discussão, ou pessoas com os nervos tão à flor da pele, ou com falta de domínio próprio, dê o nome que quiser, pessoas infantilizadas, adultos infantilizados, que a nossa geração, queridos, a nossa vida cotidiana, ela passa por uma crise de relacionamentos. Há poucos anos atrás, quando nós estávamos na época de eleição de presidentes,
tiveram famílias que brigavam, irmãos que estavam sem se conversar por causa de uma divergência política. E aí eu te pergunto, onde está a maturidade para se conversar acerca dessas coisas? Nós em breve estaremos em eleições novamente, e mal começou o período eleitoral e nós já vemos desavenças. Não estou dizendo de discordâncias são naturais, mas eu vejo o quanto a nossa geração ela está infantilizada. Pastor, se o senhor está falando sobre sermos infantis ou imaturos, então como nós poderemos aprender com os pequeninos? O tema dessa noite é aprendendo com os pequeninos. Como então aprender com as crianças, se na verdade há uma crítica dizendo que as pessoas são infantis? É importante nós notarmos, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, mas olhar este texto não na perspectiva do lado ruim, ou da parte da infantilidade de uma criança, mas nós vamos aprender com Jesus, no que ele diz respeito à parte positiva, àquilo que nós devemos olhar e aprender com as crianças. O fato é que nós não queremos aprender muitas vezes com ninguém, as pessoas não estão dispostas a aprender. Tem um texto de Provérbios que diz que é para você evitar chamar a atenção de pessoas que são tolas, porque se você o fizer, você vai arrumar dor de cabeça, mas que é para você chamar a atenção de pessoas que aceitam então a correção, porque você vai ganhar um amigo. E é nesse sentido que eu quero te convidar então a olhar para este texto, ler juntamente comigo, você que está em casa também, para nós meditarmos para a nossa vida, no que nós devemos nos parecer com os pequeninos. Mateus 18, do versículo 1 então, até o verso de número 14. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco, ou então aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai que pereça um só destes pequeninos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, o Senhor ministre as nossas vidas. Senhor, venha tocar o nosso coração, venha mesmo falar conosco, venha transformar a nossa história, que nessa noite o nosso coração esteja aberto, ó Deus, a receber a Tua palavra para as nossas vidas, e a crescermos na Tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.
Amados, que texto tremendo, né? Tanta coisa que Jesus ele apresenta aqui, num trecho tão pequeno, mas há tanto conteúdo aqui para as nossas vidas. Mas eu quero que você entenda que tudo começou com uma discussão, né, tola e tola. Discípulos que caminhavam com Jesus, homens limitados e pecadores como eu e você, mas que começaram uma discussão tão boba. Quem é o maior? Quem é o maior de todos? Sou eu, é você, é fulano, é ciclano, é beltrano. E aqui nós vemos na prática que esses discípulos estavam caminhando com uma certa imaturidade. Mas diante dessa imaturidade, Jesus diz: olha, estão vendo essa criança? Vocês precisam se converter e se tornar como esta criança. E aqui então há essas duas expressões, conversão, e olhando para a criança, vocês devem se tornar como esta criança. E essa pergunta eu quero trazer para a tua vida nessa noite, para você que está aqui, para você que me assiste em casa. Você é convertido? Realmente, querido, você é convertido a Cristo Jesus? Ou você é apenas convencido de que Jesus é bom? Talvez você é convencido de que é importante ter uma caminhada religiosa. Talvez você é convencido de que este é o melhor lugar para você criar os teus filhos. Mas a pergunta não é se você é convencido, é se você é convertido. Há uma diferença muito grande você convencer, ser convencido de que Jesus é bom, você ser convencido de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar e nos libertar do pecado. Há uma grande diferença de você ser convertido. Ser convencido fala de você entender e compreender, e dizer: ok, eu entendo e sei que isso é uma verdade, eu estou convencido. Mas ser convertido fala de experimentar aquilo que você já tem uma certeza de que é verdade. Você pode, de repente, ouvir eu dizer acerca de um café novo que eu trouxe, né? Olha, eu trouxe este café, e esse café é especial, é um grão que veio, né, de um país longínquo, cultivado por uma tribo, né? E eu posso te falar e descrever o sabor de um determinado café. E você, por me conhecer, estar plenamente convicto de que aquilo que eu estou falando é verdade. Outra coisa, totalmente diferente, é você sentar comigo para tomar uma xícara desse café, e você poder experimentar as nuances de sabor. Na verdade, o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos, não era apenas conhecer intelectualmente acerca de algo, mas experimentar algo na prática. Por quê? Porque quando nós falamos de crianças, elas não estão satisfeitas em apenas ter uma visão intelectual acerca de algo. Para as crianças é muito melhor experimentar. Se falar algo para uma criança, e só elucidar aquilo é uma coisa. Agora você dizer para ela: vem comigo, vamos experimentar, é outra realidade. Agora o fato, queridos, de Jesus apontar para a criança e dizer: olha, vocês precisam se converter e aprender com essa criança, não fala a respeito de nós vivermos uma caminhada de maturidade. Por exemplo, Jesus não está aqui evidenciando que nós devemos fazer barganhas com Deus. Tem muito crente que é uma criança imatura diante do Senhor. Faz pirraça, eu vou ficar aqui, se o Senhor não fizer do meu jeito, eu fico de mal contigo, né, Deus? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está mostrando algumas características existentes na criança, que nós devemos aprender com elas. E a primeira dessas características que eu gostaria de colocar aqui é: cultive a humildade de uma criança. Talvez essa expressão, quando eu falo aqui criança humilde, talvez na tua cabeça como na minha, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei: Senhor, mas eu conheço tanta criança soberba, né? E eu fiquei pensando: meu Deus, como essa geração muitas vezes não tem educado as crianças. Jesus, ele olha para aquela criança e ele está falando acerca da humildade.
Mas hoje tem crianças sendo criadas pela televisão, tem crianças sendo criadas pelas redes sociais, por empregados domésticos. Não tenho nada contra empregados, mas o papel fundamental na criação dos filhos são os pais. E hoje, se nós entramos nessa crise, quando falamos aqui de cultivar a humildade como de uma criança, é porque muitas vezes nós, como pais, temos falhado. Mas Jesus, ele aponta para a humildade de uma criança. Lá em Marcos, capítulo 9, verso 33 e 34, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Versículo 1 do texto que nós lemos: naquela hora, aproximando-se Jesus, Marcos, aliás, do texto que nosso texto base, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, coloca no meio deles, e ele diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, verso 4, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A mim me recebe. Amados, Jesus aqui, ele aponta para esta criança. Eu não sei por que Jesus ele fala aqui no verso 4, aquele que se humilhar como esta criança. Eu sinceramente, eu não sei o que estava acontecendo naquele ambiente. Talvez aquela criança estava ajudando a servir. Talvez aquela criança estava por ali, auxiliando de alguma forma. Mas o fato é que Jesus ele faz um paralelo. Qual é este paralelo? Jesus aponta: enquanto vocês estão preocupados em saber quem é o maior no reino dos céus, eu quero apontar que vocês precisam ser humildes como esta criança. É uma sociedade que enaltece a soberba, o orgulho. O Senhor nos chama a cultivar a humildade de uma criança. Marcos 9,35 diz que Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Como eu disse no início, que tem pessoas que se identificam com o Evangelho, mas este Evangelho que elas se identificam, não pode ser identificado com Cristo. Justamente porque o Evangelho de Cristo é uma contracultura. O Evangelho de Cristo é negar a nós mesmos, é vencer o desejo da nossa carne, é cultivar a humildade, é perdoar 1, 2, 70 vezes 7. É justamente aquele que quer ser o primeiro, ele esvaziar-se de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, da sua soberba, e se tornar o último e o servo de todos. Por isso, querido, se você realmente quer viver o Evangelho de Cristo, o Senhor não te chamou para sentar na primeira fileira. O Senhor não te chama nessa noite a ser um privilegiado. O Senhor não te chama nessa noite a estar nos lugares de destaque, nos lugares de honra humana. Pelo contrário, o Senhor te chama a vencer o teu ego, crucificar o teu eu, assumir a forma de servo, negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo, ser o último e aquele que está disposto a servir. Eu estava ouvindo uma ministração hoje à tarde, o pastor falando sobre o trigo e o joio, e algo mexeu muito com o meu coração, queridos. Na ministração falava sobre que nós não deveríamos tentar separar o joio do trigo. É interessante que quando o trigo ele está cheio de fruto, está frutificando, está no ponto da colheita, ele fica pesado de fruto. E nessa hora, quando passa então o vento, o trigo ele pende, ele cai
Então eles sabem onde está o trigo, enquanto o joio permanece orgulhoso. E nessa ministração o pastor dizia que aquele que é trigo, aquele que faz parte do rebanho de Cristo, ele frutifica. Aquele que faz parte do rebanho de Cristo, ele se prostra de tanto fruto que tem, e ele ajoelhado está em adoração diante do Senhor. Ou seja, aquele que é o último e o servo de todos. Nessa noite, querido, cultive a humildade. Talvez você tenha sido despertado nessa atual geração a ser soberbo, a ter uma resposta na ponta da língua para tudo, a ser um espertalhão, a ser aquele que ganha tudo, o melhor. Talvez você tenha sido despertado a ter o melhor desempenho. Mas na presença do Senhor, desempenho é diferente de frutificação. Deus tem ministrado muito meu coração, queridos. Talvez domingo seja essa ministração. Estou em oração e Deus tem falado comigo. O Senhor nos chama a superar essa visão de desempenho e começarmos a frutificar segundo os padrões do reino de Deus. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a se humilhar como uma criança? Em segundo lugar, seja disposto a aprender. Versículo 15, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo as mãos, as abençoava. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 15 e 16. Vivemos uma geração que todo mundo quer ensinar, querido. Há uma expressão que eu ouvia, né? E aqui na nossa região, que temos muitas aldeias indígenas, né? Mas é uma expressão que eu sempre ouvi, tem muito cacique para pouco índio, né? Aqui nós estamos nessa região, então tem o cacique, que é aquele que governa toda a aldeia, né? Mas hoje nós vivemos uma geração de pessoas que todos querem ensinar. Desde novos, a pessoa já tem acesso a uma rede social, a um YouTube da vida. Crianças estão sendo estimuladas a serem youtubers e já estão lá querendo ensinar. Sou da época onde eu ouvia dos meus pais, né, eu queria ser dono do meu nariz, né? Talvez seja que é mais antigo, já ouviu isso. Os nossos pais dizendo, meu filho, você não é dono nem da ponta do seu nariz. Para dizer, você tem muito para aprender. Hoje nós vemos crianças que sempre dizem, eu sei. Quando na verdade, quando Jesus ele mostra para a criança, receber o reino de Deus como uma criança, é uma criança pura, cuidada, educada, que tem o coração disposto a aprender. Eu quando criança, querido, às vezes nós saímos de férias, íamos para Pontal do Sul, no Paraná, e um primo meu, o Tito, e a minha prima Unira, ele estava ali, o Tito, ele se aventurava ali, de pedreiro, e eu ficava ali em cima dele, olhando, tentando aprender, descobrir como que era, então, essa profissão, como que ele estava fazendo as coisas. Mas para aprender, nós precisamos ter um coração disposto. E muitas pessoas vêm até Cristo, mas estão querendo ensinar a Cristo a fazer as coisas. Estão querendo ditar para Deus quais são as regras. Deus, eu estou ouvindo, mas tem que ser desse jeito. Não, querido. Com Deus é o contrário. Você tem que estar disposto a aprender. Ou seja, abrir mão daquilo que você acha que sabe, para abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu quero aprender os princípios do teu reino. Seja disposto ou esteja disposto a aprender. Estar disposto a aprender vai no mesmo caminho de crucificar o nosso orgulho, o nosso ego. Dizer que nós não sabemos tudo. Sempre ter uma resposta na ponta da língua e enrolar. Eu lembro, por exemplo, de um teste, de uma prova de licenciatura, né? Eu estava na época no período probatório para entrar no seminário. Eu não lembro qual era o seminarista, mas ele foi, então, para um momento de sabatina, que é uma prova onde estão ali presbíteros, pastores, e fazem perguntas, né? No plenário. E aquele jovem, então,
recebe uma pergunta e ele enrola daqui, enrola dali, enrola de lá, e fala uma coisa e fala outra, e embola o meio de campo, né? E todo mundo assim meio perdido, né? E então o pastor presidente na época, ele fala: meu filho, se você não sabe, é melhor você falar não sei, tem mais honra nisso do que você ficar enrolando aqui, fazendo a gente perder tempo. Ou seja, as pessoas muitas vezes não estão dispostas a aprender, mas o que o Senhor nos ensina nessa noite, é que nós devemos olhar para a criança e cultivar a humildade de uma criança, mas ter um coração disposto a aprender. E em terceiro e último lugar, nós devemos ser pequeninos, aprendendo com os pequeninos, no que diz respeito à maldade. Seja pequenino quanto a maldade. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. O que a gente tem visto aqui? Homens que no juízo têm agido como crianças. Sabe, queridos, por que muitos casamentos estão sendo destruídos? Porque tem homens que têm agido como crianças. Na verdade, quando Jesus diz: olha, na malícia vocês devem ser como crianças, daí na malícia eles acham que são os bambambãs. Mas na prática, eles, ao invés de agirem como homens de Deus, como homens maduros, assumindo a responsabilidade dos seus lares, eles estão agindo como crianças. E quando eles olham para suas esposas, não as olham como iguais, mas olham para elas como se elas fossem as suas mães. E Jesus está dizendo aqui: sejam pequeninos, sejam meninos na malícia, mas no juízo, sejam homens amadurecidos. Vê como o inimigo ele inverte, queridas, as prioridades. Há muitas mulheres maduras, bem-sucedidas nas suas carreiras, que têm caminhado, mas têm sofrido o peso do fardo de cuidarem das suas casas, praticamente sozinhas. Porque aos seus lados, ao invés de terem meninos da malícia, mas homens quanto ao juízo, elas têm encontrado mais um filho, como se fosse um irmão mais velho. Versículo 6 do nosso texto base, diz que qualquer, porém, que fizera tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Sabe, amados, nós temos visto uma geração se perdendo por falta de compromisso, falta de atitudes de maturidade. E diante desta palavra de Jesus para a nossa vida, de humildade como crianças, essa palavra de Jesus, quando Ele mostra as crianças dispostas a aprender, e então sermos crianças no que diz respeito à malícia, mas no que diz respeito ao juízo, sermos maduros. Como voltar então a ter essas atitudes balanceadas e equilibradas de maturidade, mas também essas atitudes de crianças que são importantes para a nossa vida. E eu quero ir em um último texto junto com os irmãos, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como crianças amadas, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como crianças ou como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Imitar a Deus e amar, como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé na presença do Senhor. Você que está em casa, fecha os teus olhos. Na tua casa, mesmo assentado como você está, eu quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor. Coloque a teu coração. Talvez há nessa noite situações que precisam ser revistas.
Talvez você, no auge do orgulho, do ego ferido, você tenta justificar as coisas. Tenta provar para os outros que você é perfeito, que você está querendo se justificar, querido. É Deus que nos justifica. E nessa noite o Senhor te chama a ser humilde como uma criança, a ter um coração disposto a aprender, a ser menos malicioso, a ser mais simples, a cultivar a simplicidade de uma pomba. Coloque a tua vida diante do Senhor, nós vamos orar. Senhor Deus, nós apresentamos os nossos corações diante de Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja restaurando as nossas vidas, nos levando a aprender com as crianças, nos levando a uma caminhada de humildade. Oh Senhor Deus, hoje nós vemos este sistema nos inflando, Senhor, colocando o nosso ego no controle, mas na verdade nós precisamos caminhar na contramão deste sistema. E é por isso que nessa noite nós viemos aqui nos humilhar diante do Senhor e declarar que nós dependemos totalmente de Ti. É por isso que nessa noite nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração disposto a aprender a Tua visão das coisas. Estamos aqui em pessoas novas, de meia idade, há pessoas, ó Deus, novas, de meia idade, mais idosos que nos assistem, mas o fato, Senhor, é que diante do Senhor, nós sempre aprendemos, e o nosso coração está disposto a aprender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Espírito Santo, que nós possamos ser desarmados nessa noite, de todo falso entendimento, desarmados de todo orgulho, de todo ego, de todo eu, desarmados, para que possamos caminhar e adentrar no Teu reino, Senhor, como aqueles que estão sendo moldados e trabalhados pelo Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, e agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor perfeito do nosso Deus Pai, e que a unção e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, vai na graça e na paz do Senhor. Nós estamos com os nossos pequenos grupos a todo vapor, nas casas. Sábado, então, nós temos o Ativação às 19h30, aqui no templo, com a juventude, os adolescentes. Domingo, então, nós temos a grande celebração às 19 horas. Mas no mais, que Deus te abençoe e você tenha um restante de semana cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Vai na paz e na graça do Senhor Jesus.